Oi, pessoal, meu nome é Juliana Ferreira e eu vejo muitas pessoas me fazendo uma pergunta de como funciona um processo de restauração de casamentos. E por conta dessas perguntas serem muito constantes, eu resolvi fazer esse vídeo porque fica de uma forma mais fácil para responder e tirar as dúvidas de vocês, e assim todas as pessoas que têm dúvidas conseguem ser alcançadas através desse vídeo. A restauração de um casamento, cristalmente falando, não é algo mágico ou imediato. As pessoas pensam que, tipo, você vai orar e Deus vai trazer aquela pessoa em 3 dias. E, gente, não é assim que funciona, tá? Quando nós começamos a buscar num processo de restauração, entramos numa jornada espiritual, emocional e prática, em que Deus ele vai começar a trabalhar através de nós. Então, nós estamos orando por uma mudança na questão de uma determinada situação no ambiente. E Deus ele vai também mudando a nós. Afinal, pessoas restauradas restauram relacionamentos, restauram trabalhos, restauram carreiras, restauram tudo. Nesse momento em que nós estamos buscando, que Deus vai trabalhando muito em nós também, o nosso coração vai sendo transformado. Deus começa a restaurar cada pessoa, primeiramente, de forma individual, antes de houver aquela restauração no cenário. E muitas das vezes tem projetos de restauração que Deus ele vai restaurar só você e não seu cônjuge. E tem outros processos que Deus vai restaurar os dois porque é um plano, um projeto dele. Porque, irmãos, nem sempre a nossa escolha é a escolha certa. Nem sempre a nossa escolha é a escolha que realmente provém do coração de Deus. Às vezes a gente quer muito buscar por um relacionamento que Deus mesmo, ele vê o quão tóxico aquilo é, o quão difícil aquilo é. E às vezes Deus ele vai restaurar aquela pessoa, mas não para estar com você, porque não é um processo alinhado dele. Então nós precisamos entender que sim, Deus, ele restaura relacionamentos, mas às vezes não é a vontade dele trazer aquela restauração, tá? E sim um novo ciclo. É por isso que antes de entrar num projeto de restauração, eu sempre falo para as pessoas, primeiramente, pergunte a Deus, Senhor, o Senhor está nesse projeto? Eu quero que o Senhor me responda sim ou não. Vai para a igreja, fala com Deus e espere, comece a prestar atenção no culto. Tudo que for falado no culto vai ser um direcionamento para tua vida. E Deus ele vai trazer o retorno total daquilo que você quer. Sendo um sim ou não, ele vai ser claro e objetivo com você. Fica tranquilo, porque a resposta de Deus nunca é um será ou talvez, é sim ou não. Ele é muito certeiro, tá? E antes de restaurar um relacionamento por completo, Deus restaura o indivíduo. Então é importante a gente entender que há uma necessidade de entender se aquilo é da vontade ou não de Deus. Porque às vezes o que a gente vê como perda é apenas um livramento. E nem sempre foi Deus que finalizou o relacionamento. Porque às vezes a gente fica assim, ai, mas deve ter sido Deus que tirou essa pessoa da minha vida. Gente, nós precisamos entender que as pessoas são livres para fazer escolhas. E às vezes aquela pessoa não estava no mesmo propósito que você para a tua vida. E ela quis seguir um novo caminho. Então nós precisamos entender que, às vezes, tem pessoas que não vão estar no meu propósito dali pra frente. Tem relacionamentos que Deus me permite ter, afinal eu tenho escolhas de escolher com quem eu quero ficar, mas tem coisas que Deus ele fala, gente, isso daí já não tá ficando legal, isso tá destruindo você, isso tá acabando com o teu brilho, tá acabando com a tua essência, e ele sim permite o afastamento. Por que tudo isso acontece? Porque um casamento saudável, irmãos, a gente precisa entender que é formado por duas pessoas que vão se completar. Não é um campo de guerra. Porque às vezes a gente ouve a pessoa falando assim, ah, mas um casamento tudo suporta. Aí a pessoa vive num relacionamento tóxico, onde ela suporta a pessoa do lado falando mal dela, a pessoa do lado desencorajando ela, a pessoa do lado maltratando ela, traumatizando com palavras, destruindo ela aos poucos, e ela acha que é necessário tudo suportar porque ela ama outra pessoa. Mas se não te faz bem, se aquilo não tem literalmente sido algo que edifica a sua vida, porque você tem deixado aquilo te destruir tanto. Um relacionamento saudável é um relacionamento onde pessoas se completam, onde pessoas curam outras pessoas e estão dispostas a amar como Cristo amou, a cuidar, a guardar, a ser o ponto seguro daquela pessoa, a ser o socorro, sabe? A manter aquela pessoa segura. Ou seja, Deus primeiro precisa curar você num processo de restauração e transformar o seu coração para que você entenda que amor não é humilhação. Ah, mas eu tenho que suportar traição porque na Bíblia fala que tudo suporta. Não é assim que funciona. A gente distorce muito a realidade da Bíblia para que a gente aceite todas as coisas e fale que foi a Bíblia que disse. Gente, não é assim, tá? Para viver o possível restaurar no relacionamento, nós precisamos entender que o processo normal inclui algumas etapas. Eu vou até falar sobre essas etapas com você. Eu anotei tudo, gente, porque vocês me fazem muita pergunta referente a esse assunto e eu gosto de deixar tudo pontuadinho, até para ficar melhor explicativo para você. Então, eu já te ensinei que
Deus, ele restaura casamentos? Restaura. Precisamos primeiro perguntar para Deus a respeito se aquilo é ou não dele, para que eu possa entrar com tudo nesse projeto? Sim, precisa. Temos aqui um livro que pode te auxiliar nesse projeto. Deus confirmou que sim, você pode comprar o livro ele ajuda no nosso ministério aqui, e ele também vai te auxiliar para o projeto restaurar vidas e restaurar relacionamentos, porque ela tem as orações pontuais. Não é um livro grande de 335 páginas, é um livro bem pequenininho e ele é muito pontual. Ele não fica com um monte de conversa, ele vai direto ao ponto, que é o que você precisa, que são as orações, a carta do perdão, o projeto do Salmo 70, então tá tudo lá. Então, um processo normal de restauração inclui algumas etapas, que é a autorreflexão e arrependimento das suas próprias atitudes, porque você foi ferida, mas você também feriu. Então a gente precisa entender que nós precisamos entender que um relacionamento não acaba assim do nada. Tem sempre um porquê. E às vezes a gente quer muito colocar a questão no outro. Então Deus, ele usa muito essa questão do restauração no pessoal também, por uma reflexão e uma mudança também em nós. No processo de restauração, você vai aprender o que é perdão e perdoar, que isso é importante. Você vai aprender num processo de restauração sobre comunicação aberta, honesta e sobre empatia para com o sentimento do próximo. Um projeto de restauração é uma reconstrução de intimidade com Deus e do compromisso diário também com Deus. Porque você está sendo restaurado, está sendo alinhado ao propósito. E assim também o seu relacionamento vai ter mais comunicação honesta e amorosa, reconstrução da intimidade e também reconstrução de compromisso, porque tudo isso vai ser alinhado conforme você vai buscando por esse projeto. Então eu espero que você tenha entendido um pouquinho sobre esse projeto. E sim, às vezes a gente tá buscando por uma restauração e a pessoa vai se afastar, ela vai ficar fria, ela vai bloquear você nas redes sociais, ela vai fazer um monte de coisa que você fala assim, nossa, realmente, Deus falou que sim, mas todo o cenário me mostra que não. Mas se Deus disse que sim, continue no projeto. Se Deus disse que não, apenas permita com que Deus faça o tempo de novidade acontecer na sua vida, do jeitinho que ele sempre quis, segundo a vontade dele. Amém? Que ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Então, eu espero ter te ajudado, respondendo um pouquinho das suas perguntas. Se você tem mais alguma pergunta sobre um processo de restauração, deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo eu respondo você.